Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos combinar, tem poucas coisas que decoram um ambiente como uma orquídea, não é verdade? Aquelas cores, aquelas formas, é um espetáculo. Mas nem tudo são flores, literalmente. Manter esse show acontecendo o ano todo tem lá seus segredos. E hoje a gente vai desvendar todos eles. E se essas dicas ajudarem, já aproveita para curtir este material e seguir o nosso trabalho. Assim não se perde nenhuma análise futura. Sabe aquela história? Alguém chega em casa com uma orquídea maravilhosa, cheia de flores, e depois que elas caem, pronto, nunca mais. A planta fica ali só com as folhas verdes e a gente fica se perguntando, ué, o que eu fiz de errado? Se isso soa familiar, relaxa, não é um caso isolado e olha, a solução é bem mais simples do que parece. Aqui a gente vai mergulhar fundo nos detalhes que realmente fazem a diferença. A ideia é sair do achismo e ir direto para as dicas práticas que funcionam. Então vamos nessa, porque o caminho para ter flores de novo começa agora. Então vamos encarar a realidade. Fazer uma orquídea florescer de novo não é questão de sorte, é pura técnica. É um desafio super comum, mas a boa notícia é que com a informação certa todo mundo consegue. É quase um roteiro clássico, né? A orquídea chega como a estrela da casa, o centro das atenções. Mas, quando as flores se vão, ela acaba virando só mais um vaso verde num canto. Pois é, hoje a gente vai mudar o final dessa história. Essa planta pode e vai ser um espetáculo recorrente. Certo, agora vamos direto ao ponto. Na maioria das vezes, a orquídea para de florir por causa de alguns errinhos básicos que a gente comete em casa sem nem perceber. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Erro número 1, e talvez o principal: luz errada. Pensa assim. A luz é o alimento da planta. Sem luz, sem energia. E sem energia, sem flores. Colocar a orquídea naquele cantinho escuro da sala é praticamente decretar o fim da floração. O ideal, bem pertinho de uma janela que receba bastante claridade, mas sem aquele sol forte da tarde queimando as folhas, sabe? E olha que interessante, a luz certa não só faz a orquídea dar flor de novo, como também faz as flores que já estão lá durarem muito mais tempo. É um benefício em dobro, que faz toda a diferença no visual. Agora vamos para o segundo erro fatal, a água. E aqui o problema não é a falta, mas o excesso. A gente rega com a melhor das intenções, mas deixar a água acumulada no fundo do vaso decorativo é a receita perfeita para apodrecer as raízes. É como deixar a planta com os pés molhados o tempo todo. Ninguém gosta. E o grande vilão dessa história, muitas vezes, é o cachepô, aquele vaso bonito, sem furos, que a gente usa para esconder o vaso de plástico. Ele é ótimo para decoração, mas péssimo para drenagem. A água fica presa ali no fundo e, bom, vira um prato cheio para fungos que acabam com as raízes. A fonte que a gente analisou é bem direta, e com razão. Essa prática é fatal mesmo. Mas a solução é muito fácil. Na hora de regar, tira a orquídea de dentro do cachepô. Molha bem, deixa escorrer toda a água e só depois coloca de volta no vaso decorativo. Simples assim. Ok, a floração acabou. As flores caíram. E agora? Muita gente acha que a planta está morrendo ou que não tem mais jeito. Mas, na verdade, ela só está entrando em um período de descanso. É a hora de preparar o terreno para o próximo show. O passo a passo é bem simples. Primeiro, sempre com uma tesoura limpa com álcool, para não passar doenças, ok? Aí é só cortar as hastes que secaram por completo lá na base. Agora, uma dica de ouro para aquelas orquídeas mais comuns, a Phalaenopsis. Se a haste ainda estiver verde, não corta tudo. Corta um pouco acima do segundo ou terceiro nozinho que ela tem. Muitas vezes uma nova florada surge dali mesmo. E aqui vem um passo crucial. Depois de todo o esforço para florescer, a orquídea precisa de férias. Isso mesmo. Leve a planta para um lugar externo, tipo uma varanda debaixo de uma árvore, onde ela pegue bastante luz indireta e vento. Esse período de descanso é fundamental para ela juntar energia e se preparar para a próxima temporada. Beleza? A orquídea já descansou, recarregou as baterias. Agora é hora de dar aquele empurrãozinho final. Vamos entrar no segredo dos grandes produtores para garantir que a próxima floração venha com tudo. A fonte original cria toda uma expectativa aqui, e não é para menos. O que vem agora é de fato o pulo do gato. É a técnica que diferencia uma orquídea que só sobrevive de uma que floresce espetacularmente ano após ano. E o grande segredo é comida. Mais especificamente, a adubação foliar. Dar flor gasta uma energia absurda da planta, e ela precisa repor esses nutrientes. Borrifar um bom adubo, diluído em água, direto nas folhas, é a forma mais rápida de alimentar a sua orquídea. E o segredo do segredo é a frequência.
Não adianta adubar uma vez e nunca mais. A rotina que funciona, segundo os especialistas, é essa, a cada 15 dias. Essa constância é que vai garantir que a planta tenha sempre o que precisa para brotar novas hastes e, claro, novas flores. Para fechar com chave de ouro, um último cuidado mais a longo prazo. Pode acontecer de, mesmo com tudo certinho, a planta parecer que estagnou, que não cresce mais. Isso geralmente é um sinal de que a casa dela ficou pequena ou o substrato já deu o que tinha que dar. É só observar os sinais que a própria planta dá. Se não aparecem folhas ou raízes novas, se o vaso está estufado de raízes ou se aquela casca de pinos virou um pó, é hora de replantar. Dar um vaso novo e um substrato fresquinho vai dar um novo gás para ela crescer e prosperar. Viu só? Luz certa, rega sem afogamento, umas boas férias e uma alimentação regrada. Cuidar de orquídea não tem mágica, é um processo. Um processo que recompensa a gente com uma beleza que, sinceramente, é incomparável. Agora a pergunta que fica é, por qual dessas dicas vai começar a transformação por aí?